Então, vamos lá, gente. Espera só um pouquinho. Vamos começar. Fala, minha gente! Sou o Lacqua e quero te dar as boas-vindas para a aula 2 do Laboratório de Desenho. Ao longo dessa semana, você está aprendendo como qualquer pessoa pode aprender muito mais rápido a desenhar como um profissional, de forma muito divertida e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Você está aprendendo a ver o desenho de outra forma, e isso está sendo transformador, mesmo para você que já desenha, mas que não consegue levar seu desenho ao nível de qualidade e profissionalismo que tanto deseja. 3 a 4 semanas eu cheguei nesse resultado aqui. Em mais ou menos uma semana, aplicando a técnica certa, eu vi resultados que em 15 anos de tentativas frustradas eu não consegui. Eu percebi nesses quase 2 meses de um salto muito grande na qualidade das minhas ilustrações e também que esse foi um sonho realizado. É um sonho de criança que sempre desenhou, mas nunca teve técnica. Consegui realizar esse sonho. Mas bem do começo mesmo, mas só já tendo uma ideia de volume e eu não sabia nada. Então, assim... O resultado, cara, assim, foi uma mudança de traço, assim, agressiva no meu trabalho. 2 semanas atrás eu fui chamado para fazer uma ilustração de um livro de uma amiga. Esse daqui são os resultados finais. Se isso daqui só em menos de um mês, como é que vai ser daqui a um ano? Nessa aula, você vai aprender com o principal fundamento da animação e ilustração, vendo na prática como desenvolver e dar vida aos seus personagens ainda na criação, mesmo que na ilustração tradicional. E de quebra, você vai ter uma introdução à técnica do desenho gestual. Tudo isso nessa aula número 2. E para conseguir te trazer até esse momento, na aula 1 eu te mostrei qual a fórmula que o método Lacqua de aprendizado de desenho usa para analisar e criar personagens. O mesmo método testado e aplicado por mais de 5.000 pessoas no Dom é o Cacete nos últimos anos. E como você já sabe, nossa inspiração vem de eventos, são séries de TV, no caso, do Breaking Bad. Estamos nos inspirando em Breaking Bad e foi isso que fizemos na aula 1. Nós aplicamos juntos exercícios básicos com técnicas de esboço que te mostraram como deve ser iniciado o seu desenho. Aprendeu que você não precisa da borracha para desenhar, você fez os exercícios do PDF de apoio da aula 1 nos estudos para a criação de um personagem. Então, se você não viu a aula 1, eu te recomendo assistir a aula 1, pois o que eu te ensinei na aula 1 é fundamental para que você possa tirar o máximo proveito nas aulas 2 e 3. Essas técnicas são a base para qualquer estilo de desenho que você faça, seja cartoon, HQ, mangá, caricatura ou até mesmo realismo. Enfim, todos, absolutamente todos os estilos devem partir dessa técnica básica de esboço. Então, pausa esse vídeo agora e volta lá na aula 1. Ela está em algum lugar no menu ou nos comentários dessa página. Clique e assista a aula 1. Ela fica no ar, assim como esse vídeo, somente até domingo. E se você está se perguntando que PDF é esse que eu falei, ele está disponível lá na comunidade do Laboratório de Desenho no Sparkle. Basta clicar no botão ou no link da comunidade em algum lugar dessa página para acessar a comunidade gratuita do Sparkle. Lá está rolando inclusive análise de desenhos pelos meus navegadores faixa preta, que são os mesmos que me auxiliam no suporte aos meus alunos no treinamento Dom é o Cacete. Eu quero aproveitar também para agradecer aos milhares de comentários deixados por vocês na aula 1 e também na comunidade exclusiva desse evento no Sparkle e no YouTube. Saiba que eu fico muito feliz, galera, em ver o carinho de todos vocês nas postagens que foram feitas por lá e nos comentários. Eu li todos os comentários e eu fiz o possível para responder a maioria deles. Esta está sendo é muito legal ver a quantidade de pessoas que está sendo impactada por esse evento. Saber que isso vai impactar o seu desenho e abrir as portas para você finalmente aprender a desenhar como um profissional, isso me deixa muito feliz.
E agora que você já viu a aula 1, separe seus materiais e vamos lá para a aula 2. Nessa aula, que faz parte de uma sequência de 4 aulas, nós daremos um passo à frente e vamos desenvolver o gestual e expressões faciais dos personagens principais. Entender que a partir da estrutura básica pode-se fazer deformações cartoon para conseguir expressões divertidas e exageradas, assim como a técnica do desenho gestual. Podemos explorar movimentos divertidos dos personagens em laboratórios, correndo da polícia ou em outras posições e emoções, por exemplo. O importante nessa fase é desenvolver os personagens e dar vida a eles, que na primeira aula eram apenas personagens estáticos. Agora eles têm personalidade e se movimentam. E para isso é agora que vem o principal princípio da criação de personagens na animação, como eu te prometi no começo da aula. Então, pare, preste atenção e anote para você não esquecer. Aqui é fundamental o uso da técnica esmaga e estica. Esse é um dos 12 princípios da animação da Disney e você vai dominar isso e casar esse princípio com a técnica de desenho gestual. No desenho mangá ou cartoon, ou até mesmo para o traço mais realista, ou quem sabe um traço Disney. Qualquer que seja o seu estilo de desenho, a fluidez do seu desenho depende de saber compor a técnica de esmagar e esticar com o desenho gestual. Sabendo disso, agora eu vou fazer um exemplo prático com o nosso estudo da série Breaking Bad, com o treinamento de repertório que foi o nosso personagem feito na aula 1. Vamos lá, gente, vamos começar pela expressão facial. A gente fez o Walter White, como se fosse esse feijãozinho assim, tá? Então ele tem esse formato da cabeça, ele tem esse formato da mandíbula, tá? Essa aqui é a mandíbula dele, aqui é o crânio dele. Você vê que já é um crânio cartoon, né? Divertido. Vamos colocar aqui, ó. Olha lá. Tá? Então você tem aqui o crânio do Walter White. Olha só. Ok? E aí a gente parte para o exagero. Então o que que acontece? Determinadas situações a gente vai esmagar esse crânio. Tá? É um crânio flexível, como se fosse um chiclete. Tá? E assim a gente vai ter ele com o crânio aqui. A gente esmaga também proporcionalmente os olhos. Você vê que tudo. Olha lá. Fica bem divertido, fácil de você entender. Tá? Então aqui é ele esmagado, isso aqui é o esmaga. Ou em inglês a gente chama no princípio de animação squash, tá? Se você quiser pesquisar depois, squash. E aí depois vem esticando, vem o movimento contrário, né? A gente pode esticar. Tá? Então o que que a gente vai ter? Vai ter a caveira aqui, ó, com o crânio alongado. Então esse aqui é um princípio muito básico da animação, tá? Que começou lá na Disney para fazer os personagens terem mais flexibilidade, né? Para eles não ficarem tão estáticos, para eles terem uma movimentação maior nas expressões faciais, mesmo em desenhos mais realistas. Se a gente pega, por exemplo, Espada era Lei, né, de 63, se a gente pega que tem o Mago Merlin, tem o Arthur, né? Se a gente pega um mais novo aí, vamos pensar, o Soul, da Pixar, né? Ele tem essa questão da maleabilidade do rosto, né? Então vamos lá. A gente já sabe então como é que a gente esmaga e como é que a gente estica, tá?
e agora a gente vai aplicar isso ao personagem. Então aqui, só que pensando nas expressões faciais. Então, para pensar em expressão facial, você também vai pensar de forma básica. Deixa eu passar aqui para vocês antes as formas básicas para você combinar. Você tem aqui, você vai desenhar 9 círculos. Ok? E você vai colocar o personagem básico aqui, o Smile. Então, essa primeira linha, a gente vai fazer ele sorrindo. Ó, os 3 sorrindo. Só que aqui a gente vai colocar sobrancelha sorrindo, então ele feliz, sobrancelha triste, então aqui ele meio sem graça, e sobrancelha de raiva, por exemplo. E a gente vai ter ele aqui com uma cara do mal, né? Que pode acontecer bastante nesse contexto que a gente está trabalhando. Aí a gente tem aqui o sorriso triste. Então, o sorriso triste. E a mesma coisa a gente vai fazer com a sobrancelha. Aqui ele está perplexo. Aqui ele está triste. E aqui ele está com raiva. Olha só. Tá? Então, isso são formas, uma maneira bem básica de você pensar nas expressões faciais e a gente vai aplicar isso ao personagem na sequência, tá? Então, aqui a boca neutra. E aí a gente põe cara feliz. Então aqui ele está só observando mesmo, né? A boca neutra e o rosto feliz. Ele está de repente insatisfeito. Aqui a boca reta, né? Padrão. E aqui o olhar, né? Com uma cara meio aborrecida. Então aqui eu estou dando só 9 combinações para vocês, mas eu poderia dar muito mais combinações, né? Entre essas expressões faciais, tá? Então aqui a gente tem um quadro simplificado de expressões faciais. Ok? Aí poderia fazer com um sorriso aberto, mostrando os dentes, ou mordendo os lábios, aí tem inúmeras variações, né? E aí a gente parte então para o personagem, tá? Tudo isso para você ter um contexto aqui, para você trabalhar melhor no personagem. Eu vou pegar aquele personagem, cabeça de feijãozinho, que tem o queixinho redondo, e vou pegar aqui, por exemplo, o que ele tá careca, tá? Vou pegar ele careca, vamos fazer o óculos de outra cor para ficar bem diferenciado. Aqui a gente tem então a barba dele, né, o cavanhaque. Ok? O nariz dele, mais arredondado. O olhar dele bem fechado, que ele é um olhar, ele é um olho bem espremido mesmo, né? A expressão facial dele é sempre essa, de um olho bem espremido. E uma sobrancelha neutra aqui para a gente só começar a pensar no desenho. Eu vou fazer aqui o óculos dele. Tá? E as rugas que vão também fazer parte dessa composição da expressão facial, né? Então, aqui está o macacão amarelo dele. Agora a gente vai começar a pensar com essas expressões faciais o que a gente poderia trabalhar aqui aplicado ao Walter White, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou começar a pensar. Se ele sorriu, eu posso dar uma alargada aqui, né? Então, deformar só a parte de baixo. Então eu estiquei aqui a parte de baixo, mantive o crânio na mesma posição e posso fazer o olho dele mais fechado. E aqui uma sobrancelha feliz.
fazer a boca dele levemente aberta aqui, ó. Normalmente ele mostra os dentes de baixo, tá? Esse personagem, quando ele sorri, quando ele fala, ele mostra muito os dentes de baixo. E aqui, ó, levantei, né? E coloquei bastante ruga na cabeça dele. Vou colocar a barba dele aqui. E o óculos em vermelho. A gente está esquecendo um detalhe muito importante que caracteriza o personagem, que é a maçã do rosto. Tá? Então aqui a gente tem uma deformação por uma expressão facial. Não é uma expressão facial que combina com o filme, porque ele raramente sorri, né? E quando ele sorri de uma maneira bem contida, né? Então, de repente, a gente pode trabalhar uma expressão que tem mais a ver com o filme, que é uma expressão de raiva, né? Aqui eu posso colocar, dar uma esmagada aqui no crânio, levemente, tá? Ó, deixar esses traços já representando a expressão dele de mal aqui, ó. Tá? Olha lá. Aqui eu alarguei a mandíbula. Ok? E aí aqui, o olho fechadinho. E aqui a sobrancelha dele, do mal, que é mais comum. Né? Aumentar um pouco essa careca dele aqui, para ficar mais com a cara do personagem. E o óculos. Tá? Então aqui a gente teve um alargamento aqui da mandíbula e a gente manteve aqui um achatamento de repente do crânio, né? E aqui, ó, a expressão facial, ela aperta, né? Essa linha aqui, ela aperta no meio, tá? Aqui não, aqui ela estava levantando para cima, junto com a sobrancelha, tá? De repente até mais suavizado esse traço aqui, ok? E aqui não, aqui ele concentrou a raiva dele aqui, ok? E vamos fazer mais uma expressão para a gente fechar, que pode ser fazer ele gritando aqui de repente. Olha só. Ele, de repente, assustado. Ó, os dentes de baixo, como a gente já falou. E aqui a gente pode pôr uma cara de bravo, né? Também, dele gritando com o Jesse, de repente, né? Que ele discutia muito com o Jesse, dava muita bronca no Jesse, que é aquele polaquinho, que era o parceiro dele, né? Quando eles estavam cozinhando lá, né? Ó. E aqui, de novo, ó, expressão facial, aperta aqui, ok? Ó, então o que aconteceu aqui, né? A gente esticou a cabeça, né? Comprimiu as laterais aqui para ficar bem alongada, tá? Vou fazer um bônus aqui para vocês terem uma ideia de um outro personagem que é bem icônico do filme, só para a gente encerrar a parte de expressões faciais, que é o pai do Tuco. Para quem não se lembra do Tuco, ele era aquele traficante bem malucão
né, da série. E aí tem um velhinho que fica numa cadeira de roda e fica tocando uma sinetinha para conversar. E ele é legal porque ele tem uma expressão muito assim irregular. Então ele tem um olho que ele fecha bastante e um olho que ele arregala. Tá? E aqui na boca dele, ele é irregular também, ela vem e sobe aqui. E ele tem um cabelinho tipo de bozo, assim, né? Então esse aqui é um outro personagem, né, que fica na cadeira de roda lá e fica sempre com o dedão levantado aqui assim, pronto para tocar a campainha, né? A sinetinha aqui, ó, vamos colocar. Ok? Então só para vocês verem uma expressão facial irregular, né? Que ela faz essa onda aqui assim, ó. E aqui esmaga, lembra daquela máscara que eu citei na aula anterior? Aqui a máscara que esmaga e a máscara que estica. Ok? Beleza, gente. Essa é a parte da expressão facial. Agora a gente vai passar para o desenho gestual. Ok, gente, vamos lá para o desenho gestual. Então é o seguinte, desenho gestual ele tem a ver com linhas soltas. Tá? Por exemplo, você quer fazer umas costas arqueadas, você vai trabalhar com traços, com pinceladas soltas. De repente você quer um ombro que está pesando, né? Está sendo uma pressão de um braço em cima de uma mesa. Tá? Por exemplo. Tá? Então o que acontece? Você vai ter pressão no ombro. Tá? Você vai ter pressão na mão. Ok? Então você tem, quando você vai fazer desenho gestual, você precisa pensar nessas tensões, né? nessa dinâmica aqui, por exemplo, que está para baixo aqui, está fazendo força para baixo no braço e que tem um aparato, então o traço pesa mais, né? Então essas linhas, essas setas, tudo isso pode entrar no seu desenho. O que não deve entrar no seu desenho? Boneco de palito, né? Vou fazer um bem escrachadão aqui, tá? Eu sei que é exagero, mas boneco de palito não entra, tá? Boneco palito melhorado, que é esse aqui, tá? Você já deve ter visto em alguns lugares. Esse com as juntas, esse não entra também, tá? Porque esse aqui não tem como você, se o cara traz o braço para frente aqui com a mão bem para frente, como é que vai funcionar isso? Você representar uma linha em perspectiva, fica difícil. Uma linha em perspectiva vira um ponto, tá? Né? Então fica difícil de você representar uma mão aqui. A gente precisa de volume, a gente precisa trabalhar com cilindros, a gente precisa trabalhar com cubos, né? Ok? Tipo a caixa do corpo, né? Você vai trabalhar com uma estrutura volumétrica, caixa torácica, tá? Então vamos lá, vamos para a prática. O desenho gestual que a gente vai fazer aqui primeiro é do Walter White, vamos supor, empurrando um tambor, né? Então o que acontece? A linha de ação, essa é a linha de ação, ela descreve a direção do movimento, ok? Então o que acontece? O cara faz muita pressão no ombro para poder empurrar alguma coisa. Esse aqui é o braço dele, tá? E aí de repente ele fica com a cabeça baixa, que está fazendo força, né? O outro braço está aqui, ó. E o corpo
de repente levemente arqueado. Uma perna vai estar apoiada na frente, então o que, que acontece? Muita força aqui no quadríceps dele, né, na coxa, e muita força nessa perna que apoia. Você vê que eu nem desenhei aqui a perna, né? Eu não fiz o complemento da perna aqui, ó. Não fiz isso. Por quê? Porque eu não preciso desse traço, tá? Porque esse traço aqui, ó, ele já me dá a sensação de movimento. Ele já me traz aqui para frente. Ele me ajuda a mostrar esse peso aqui na figura, tá? Ele já ajuda. Então, o desenho gestual ele é muito mais expressivo, né? Ele é muito mais dinâmico do que você trabalhar com, de repente, com um palito melhorado, ok? Isso você pode estar estudando com a série que você está acompanhando aí durante essas aulas. Você pode estar assistindo a série do Breaking Bad para tirar alguns movimentos. Então, esses movimentos eles estão saindo com referência do próprio filme, né? Então, por exemplo, quando ele vai carregar, eu vou colocar uma linha de ação aqui para baixo. Quando ele vai carregar, você vê que às vezes eu começo pelo tronco, ó. Quando ele vai carregar o tambor lá, né? Eu não lembro se ele está com cabelo ou se ele está sem cabelo. Acho que ele estava com cabelo ainda. Mas isso também não importa, tá? No gestual não importa. Só estou fazendo para ficar caracterizado aqui, para ficar mais divertido. Pô, o bigodão dele aqui e o óculos só. Então ele está fazendo força aqui, ó. Que ele carrega um tambor de um elemento químico junto com o Jesse. Então tem muita tensão no ombro aqui, tá? E essas linhas elas se estreitam. Elas se estreitam para representar esse estica aqui. Aqui o princípio do esmaga estica também funciona, né? E aqui tem uma perna que vem para cá. E aqui a gente vai fazer uma perna assim. Ele fazendo muita força. Tá? Fazendo muita força. Tem muito peso aqui, ó. Certo? E aí o que que acontece? A gente só desenha o tambor aqui. Ok? E a gente tem o gestual dele carregando um tambor. Poderia ser, para ficar melhor, o tambor aqui para cima, né? Como se estivesse pegando na parte de baixo aqui, ó. Você vê que é interessante, você vai trabalhando com o azul, com o vermelho, você vai indicando as setas, peso, gestual, né? Você combina com o azul, aqui está mais fraco, aqui está mais forte, e aí você vai dando tensão, você vai dando riqueza para o teu desenho, né? E aí vamos fazer uma última posição aqui, dele mexendo com elementos químicos, tá? Então, tá aqui ele, os dois ombros tensionados. Aqui ele com o frasco, o braço dele aqui. Então isso aqui é a mão, isso aqui é o antebraço dele. E aqui ele olhando o óculos dele aqui, o bigodão dele aqui, ou de repente essa aqui é a fase do Walter White que ele tá já está carequinha aqui, ó. E aí aqui ele, com o frasco, ó, vamos colocar um Erlenmeyer, né, para não falar errado aí o nome das coisas. Aqui, ó, tá com um frasco desse aqui, com o líquido aqui dentro. E aí aqui ele tem, vamos ver se eu não errei, né? Se eu estudei direitinho lá o filme, né? Um copo de Becker, tá? Aqui ele está segurando. E aqui o braço dele, talvez esse braço mais tensionado aqui no ombro e esse braço mais suavizado para baixo. Olha só que movimento legal que a gente deu aqui, né? Esqueci de fazer aquela
aquele ossinho da maçã do rosto para ficar mais próximo da cara dele, tá? E é claro, você pode pôr uns complementos no teu gestual, deixar ele mais... Você não precisa deixar ele tão abstrato assim, né? Com um personagem tão genérico. Apesar que eu poderia usar isso aqui com um super-homem, poderia usar isso aqui com um guerreiro medieval, né? Com vários tipos de personagem. Então por isso que o gestual a gente faz ele meio anônimo assim. Mas já que a gente está trabalhando com a série, eu estou dando uma contextualizada aqui com ele em algumas cenas do filme, quando ele está roubando esse tambor ou quando ele está misturando os químicos, ok? Então tá aqui, gente. Isso aqui é basicamente o que você precisa entender de gestual, tá? Que é essa simplificação, essa sintetização por traços expressivos, por traços que contam a história, que representam o movimento, ok? Inclusive, gente, esses passos e todos os demais são abordados em detalhe, como eu comentei, no meu treinamento online Dom é o Cacete, onde eu conduzo meus alunos na descoberta do passo a passo para desenhar como um profissional em até 60 dias e na descoberta de seu traço autoral, do esboço à arte final. É nesse treinamento que eu aplico o método Laqua Parla de aprendizado de desenho de forma divertida e 100% prática. Algumas pessoas me perguntaram nos comentários e por mensagem sobre esse treinamento, querendo saber como elas poderiam fazer a sua inscrição. Eu só quero te dizer o seguinte, que isso não é o objetivo dessa aula agora. Eu vou falar mais sobre essa oportunidade mais pra frente. Hoje, o objetivo é fazer você aproveitar ao máximo tudo que eu tenho para te fazer entender a importância destes fundamentos para que você possa desenhar como um profissional, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, como foi o caso de alguns alunos que você viu os testemunhos ao longo desse evento. Ou se você já desenha, para que você possa levar a sua ilustração ao próximo nível, como conseguiram o Thiago, que é caricaturista, o Murilo, que já ilustrava, mas não gostava dos seus resultados, dos seus desenhos, ou o Márcio Rego, que desenha muito bem tecnicamente, mas não sabia criar personagens para desenhar para os seus filhos e que hoje desenham como profissionais, com muito mais originalidade do que já desenhavam antes. Você pode ver como foi a evolução deles nos vídeos que estão no meu canal do YouTube. Então vamos lá. Hoje você aprendeu que você precisa entender a estrutura básica do personagem para poder fazer a técnica de esmaga-estica, né? Ou seja, você, como se fosse um chiclete, você, né, esmagar esse chiclete, esticar esse chiclete para você dar mais expressividade, para você exagerar as expressões faciais, para você transmitir mais emoção. E você também viu a técnica do desenho gestual, que ela te ensina como você pode representar personagens com muito mais vida, muito mais expressivos e de uma maneira que você vai conseguir aplicar em todas as suas criações, independente de como seja o seu personagem. Por enquanto, eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo com o seu maior aprendizado no dia de hoje. Então usa lá a hashtag Dom é o Cacete, porque você já sabe que desenho não depende de dom e que qualquer pessoa pode aprender a desenhar como profissional. E me fale o quão importante tem sido para você participar desse evento gratuito. Aproveita, se ainda não me segue, dá uma passadinha lá no meu canal do YouTube e se inscreve no canal, tem vídeos novos todas as semanas, me segue no Instagram, lá tem conteúdo novo todos os dias. Agora, se esse evento realmente está sendo bom para você, manda esse link para alguém que também mereça ter acesso assim como você. Alguém que possa crescer com você, para que vocês possam celebrar juntos cada conquista. Lembrando que você tem uma aula bônus e um PDF dessa aula disponíveis para você lá na comunidade do Laboratório de Desenho no Sparkle. Basta você clicar no botão ou no link dessa página na descrição do vídeo para acessar gratuitamente a comunidade no Sparkle e baixar o seu PDF gratuitamente e assistir a aula bônus. Agora eu vou te falar o que você vai aprender na próxima aula. Na aula 3, eu vou te mostrar a tão desejada composição. Como colocar esses personagens que você criou até aqui em um cenário e compor uma história no seu desenho. Eu vou te mostrar os passos finais do caminho definitivo para aprender a desenhar como um profissional em até 60 dias. E vamos dar mais um passo no nosso desenho do evento dessa semana. Então não esqueça, lá na comunidade do Sparkle
você pode postar o seu desenho nos comentários da aula 2. Poste nos comentários da aula 2 mesmo, que os meus navegadores faixa preta, que são ilustradores que dão suporte aos meus alunos no meu treinamento Dom é o Cacete, irão analisar os desenhos e postar feedbacks lá na comunidade sobre o que você desenhou. Então, poste seu desenho e a sua dúvida lá na comunidade do Sparkle, que eu ou eles irão te responder por lá. Pode ser uma foto mesmo, não precisa escanear o seu desenho. Beleza, gente? Combinado? Vai agora lá no Sparkle e poste seu desenho, a sua dúvida. E me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. Dê um print aí na sua tela e poste nos seus stories, me marque, @professorlacqua e usa a hashtag Dom é o Cacete. Assim, mais e mais pessoas vão poder aprender assim como você está aprendendo ao longo dessa semana. Por hoje é isso. Agora vamos lá no Sparkle e na aula 3, na sexta-feira. Fica de olho aí no teu e-mail que eu vou avisar por lá quando a aula 3 do Laboratório de Desenho for liberada para você. Coloca um lembrete aí no seu celular para não esquecer e fica de olho no seu e-mail, galera. Valeu, gente. Até lá e Dom é o Cacete. Oi, meu nome é Guilherme. Basicamente, antes 90% das minhas artes eram ilustrações, cópias de ilustrações de outros artistas. E quando eu ia tentar fazer o que eu tinha em mente, as ideias que surgiam para mim, não ficava tão bom quanto essas cópias, porque eu só copiava cópia pela cópia e eu não estava adquirindo nada. Era tipo, eu não adquiria um traço novo, não entendia o porquê o personagem que o artista reproduziu estava naquela posição, eu não tinha essa base. Então, eu já acompanhava o Lacqua no YouTube e no Instagram, e logo depois que eu assisti os primeiros módulos, eu já consegui notar uma grande diferença no meu traço. Eu tô com alguns dos meus desenhos aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês. Ó, esse aqui foi um desenho que eu fiz no começo do ano passado, de uma ideia que eu tive em mente, mas não saiu realmente o que eu queria. E esses aqui são os desenhos que eu tinha em mente, que eu fiz logo depois de assistir os 2 primeiros módulos do curso. E eu, pelo menos, notei uma grande diferença disso. Depois que eu assisti os primeiros 2 módulos, eu decidi assistir os módulos que ele tem no curso de introdução aos materiais da Derwent, do lápis de cor e da aquarela. E aí a minha evolução foi um pouco maior. Eu saí desse tipo de desenho colorido para esse tipo aqui, já com a aquarela. E assim, foi um resultado muito grande. Foram cerca de 3 a 4 semanas. Eu cheguei nesse resultado aqui. Mas já está totalmente diferente desse primeiro desenho que eu mostrei para vocês. Então, tipo assim, a minha evolução foi rápida. Eu senti que foi muito rápida. Oi, tudo bem? Meu nome é Tamires. Eu, quando criança, né, acho que quase como toda criança, gostava muito de desenhar, de pintar, de mexer com artes. E aí, conforme com o passar dos anos, né, faculdade e tudo, acabei deixando esse gosto de lado, assim. Eu desenhava de vez em quando, mas, tipo assim, sem base nenhuma. Como eu moro em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, é o interior do Mato Grosso do Sul, aqui não tem oportunidade de nenhum curso, de nada assim, workshop, nada, é bem interior mesmo. E aí eu conheci o professor Lacqua e quando eu vi ele desenhando e quando eu vi o avanço dos alunos, eu falei, é esse curso que eu quero fazer. E uma das coisas que eu mais gosto no curso do professor Lacqua é que, tipo, ele é muito didático, qualquer pessoa, tipo, de qualquer idade, eu vejo crianças de 11 anos até, tipo, senhores e senhoras, assim, conseguem perguntar e entender, e não é uma fórmula pronta, sabe, tipo, faça esse risco, ele vai te ensinando o desenho no âmago, assim, do zero mesmo, então, tipo assim, eu que não tinha base nenhuma, eu tô aprendendo as formas, a criar alguns personagens, não sei se dá pra ver aqui,
mas bem do começo mesmo, mas só já tendo uma ideia de volume e eu não sabia nada. Então, assim, foi um investimento incrível e eu tô muito feliz e espero avançar muito nesse curso. E é isso. Obrigada pela oportunidade.